e nós vamos conversar com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem nós tivemos a abertura do ano legislativo e Jair Bolsonaro fez um discurso que deixou ali diversas pistas. Primeiro fez uma defesa do próprio governo, vou até ler o trecho aqui do que ele falou, Nicoli, que foi o seguinte: o governo federal não se afastou de duas premissas básicas: salvar vidas e proteger empregos. Na estratégia de combate à Covid, protegemos o SUS, oferta de leitos, equipamentos, equipes de saúde, medicamentos, entre outros. Seria até cômico se não fosse trágico todo o resultado do que não aconteceu, em contraste com isso aqui. Mas tem outro trecho também, Nicoli, que além da defesa do governo, ele fez ataques indiretos ao ex-presidente Lula. E ele falou o seguinte: os senhores nunca me verão vir aqui no parlamento pedir para a regulação da mídia e da internet. Espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade é acima de tudo. Também nunca virei aqui anular a reforma trabalhista aprovada pelo nosso Congresso. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência entre os poderes. Como é que você viu esse discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, Nicoli? Bom, Glauco, foi um discurso já com tom eleitoral, né? Evidentemente que a fala não foi apenas direcionada para o Congresso, senão muito mais para os seus eleitores, né? O primeiro ponto, né, que é curioso, o Bolsonaro ainda insiste na ideia de que seu governo durante a pandemia foi um sucesso, quando sabemos que o inverso ocorreu, né? Quando o Bolsonaro diz ter distribuído remédios, obviamente ele está falando de cloroquina, e entre outros remédios que não serviam para nada, e insistiu na sua utilização até muito recentemente, né? Foi graças à pressão, enfim, dos demais poderes, do STF, da CPI, operada pelo Senado, e membros da Câmara, que acabaram, e da mídia também, né, que acabaram por fazer com que o Ministério da Saúde revisse, né, de fato, essa prática de uso da cloroquina. E lembrando que até esse ano, né, até recentemente, no mês passado, surgiu um relatório, né, dentro do Ministério da Saúde defendendo ainda assim o uso da cloroquina, e teve que ser refeito por conta da pressão social. Então, outro aspecto que também chama atenção é o fato do Bolsonaro afirmar ter defendido empregos. A única coisa que o Bolsonaro defendeu durante a pandemia é que o comércio estivesse aberto, sem dar nenhum grande respaldo em termos de ações econômicas, né? Lembrando que o programa do governo para salvar as empresas beneficiou muito mais grandes empresas e empresas que, de alguma forma, conseguiram promover lobby junto ao Planalto e o Ministério do Trabalho. Enfim, o grande grosso e maioria dos micro e médios empresários comeu pão que o diabo amassou. Então, esse suposto estímulo que o Bolsonaro deu enfim, à economia foi, na verdade, um salve-se quem puder e vire-se como der, né, literalmente. Então, enfim, o que o Bolsonaro diz não condiz com a realidade do país. E outro aspecto que você destacou, Glauco, foi o ataque ao Lula, né? O Lula sim pretende regular a mídia, sobretudo a, a virtual, né, da internet. Só que o que a gente precisa parar para pensar é que quando se fala da regulamentação econômica, né, dos meios de comunicação, não se está falando de censura, mas sim limites de quem pode ser os proprietários dos meios de comunicação, né? E responsabilização do que é dito na internet. Não se trata de negar a liberdade de expressão. Aliás, é contraditório a gente parar para pensar que um governo que passou 3 anos e agora entrando no quarto ano de governo, mandando vários jornalistas calarem a boca aos gritos, venha defender a liberdade de expressão. Isso nós nunca vimos por parte do Lula. Agora, no que diz respeito a uma regulação da mídia, nós não estamos falando de uma intervenção, não estamos falando de uma censura, mas sim o fato de que, quando o indivíduo, de repente, anuncia uma fake news, uma notícia falsa, como várias que ajudaram a eleger o próprio Bolsonaro, que esse indivíduo seja responsabilizado. Porque uma mentira não é uma liberdade de expressão. A mentira é um ato de ignorância e disseminação de ignorância. E a ignorância nunca é sinônimo de liberdade. A ignorância é sempre uma prisão. Então, opinião, desde os gregos,
que eles chamavam de doxa, é sinônimo de ignorância, de um desvirtuamento da realidade, né? Isso é um princípio que surge desde a filosofia grega e é por isso que a filosofia combate os sofistas, né, os demagogos, os mentirosos. Bom, além disso, né, o Bolsonaro, no seu discurso, também anunciou uma série de privatizações. Enfim, o interesse de Bolsonaro sempre foi pelo grande capital, pelos grandes investidores, jamais pela população mais pobre e carente, né? A realidade do Brasil é que a gente tem um elevadíssimo nível de desemprego, enfim, aumento do preço do custo de vida, dos alimentos, dos aluguéis, enfim, a situação para o povo mais pobre é insustentável. Por essas e outras que o discurso de Bolsonaro ontem no Congresso pouco teve a ver com a sua relação do executivo com as dinâmicas com os demais dois poderes, mas sim visando o debate eleitoral e a campanha desse ano de 2022. É interessante esse aspecto quando você fala do quanto Bolsonaro acaba ofendendo, xingando, inclusive colocando obstáculos ao trabalho da mídia, né, do trabalho dos jornalistas na prática, porque os donos dos meios de comunicação, de fato, ele trata bem, né? Inclusive a gente vê aí as verbas de publicidade governamental e de fato parece que são diversos acenos, Nicole, não só a esses grandes grupos de comunicação, que na verdade existe aí esse truque, né, da liberdade de imprensa, que na verdade é liberdade de empresa no que diz respeito a essa área, mas também tem aí acenos com as privatizações e também a questão da reforma trabalhista, né, dizendo que não vai revogá-la de jeito nenhum, aos grandes donos do dinheiro aqui no Brasil. Então Bolsonaro faz um discurso que é para o seu eleitorado, mas também para a elite econômico-financeira, Nicole? Sem dúvida, né? Desde do impeachment da Dilma em 2016, e quando o Temer assume a presidência, o discurso do Temer e depois do Bolsonaro era em torno de uma reforma trabalhista, benefícios às empresas e perda de direitos dos trabalhadores. O Temer, fazendo a reforma trabalhista, ela prometeu, no final das contas, né, aumentar os salários, os empregos, e nada disso aconteceu. A situação se agravou durante a pandemia, não houve nenhum grande estímulo do governo Bolsonaro na geração de empregos. Enfim, essa confiança na mão invisível do mercado e na ideia de que preços, salários, empregos se auto-organizam, se autorregulamentam, digamos assim, sem intervenção do Estado, não passou de uma lenda, né? Haja visto o que aconteceu com a Espanha recentemente. Antes do Brasil foi pelo mesmo caminho, com as mesmas promessas de que a redução dos direitos trabalhistas traria mais empregos e com maiores salários. Nada disso aconteceu. E o fato é que a gente já está quase careca de saber que o neoliberalismo nunca foi solução para nenhuma crise, jamais, né? Salvo o colapso da União Soviética, mas também os soviéticos estavam literalmente a Deus dará, né? Qualquer coisa que fosse feita melhoraria uma situação pior do que estava antes com o colapso soviético. Mas desde então, pelo menos no mundo subdesenvolvido como o nosso, jamais tomadas de decisões neoliberais resolveram crises sociais. O que resolvem as crises sociais são intervenções específicas do Estado em áreas estratégicas: saúde, educação, energia, combustíveis, né? Enfim, não se trata, quando a gente pensa na intervenção do Estado na economia, de regular a vida do pequeno comerciante, do vendedor de sorvete. Isso não faz sentido a gente pensar numa estatal para regular esse tipo de atividade, mas sim aquelas que são relevantes à vida social, né? Saúde, educação, moradia, né? Saneamento básico. E a gente acaba vendo, no final das contas, que essa ideia de que o setor privado é mais dinâmico e mais competente, isso é muito relativo, né? Isso depende da qualidade da gestão, mesmo porque nós temos vários países da Europa em que a administração pública ela tem uma maior qualidade em vários setores do que a administração privada, como na Inglaterra, em que os hospitais públicos são considerados infinitamente melhores do que os privados. Então vejam que o Bolsonaro se aproveita dessa discussão das privatizações e neoliberais com o objetivo, né, de desvirtuar e enganar a população, né, e criar o mito, né, de que o privado é sempre melhor que o público, enquanto que a realidade é outra.
É a gestão que vai determinar o que é melhor, o que é pior. E, obviamente, que Bolsonaro, tendo desqualificados no comando de várias estatais e de vários ministérios, isso só prejudica ainda mais a imagem do funcionamento de instituições públicas, né? O que eleva a possibilidade das privatizações, né? Por exemplo, a questão da energia, né? A gente não pode esquecer que várias represas, ainda que no momento de redução da quantidade de águas, né, estocadas, abriram as comportas, aumentando a produção de energia. Isso reduziu a quantidade de água e trouxe mais benefícios para os proprietários de termoelétricas e grandes investidores, porque com menos água a gente acabou tendo maiores gastos, enfim, na banda mais custosa de energia, já que ela tem uma origem, né, que é o carvão, sobretudo, que é muito mais cara. Então vejam que o Bolsonaro faz manejos exatamente para sucatear as instituições públicas, sobretudo em setores estratégicos, Correios é um exemplo disso também, e esse sucateamento ele conduz à opinião pública a ideia de que essas instituições não funcionam. Mas, na verdade, o que ocorre dentro do governo Bolsonaro é a má gestão dessas organizações. Inclusive, a gente pode pensar também no INSS, né, que foi muito mal equipado, né, e pouco serviu à população durante a questão da pandemia, e hoje já se fala também de empresas terceirizadas assumirem as funções que antes eram feitas por funcionários públicos. E falando dessa questão da regulação da iniciativa privada pelo poder público, Nicole, Bolsonaro também meio que mandou um recado ali para o TSE que vem questionando a atuação do Telegram no Brasil, defendendo a liberdade na internet, fazendo, né, esse jogo semântico com a ideia de liberdade que não significa fazer qualquer coisa a hora que quer. E o TSE, inclusive, tem questionado essa empresa, a plataforma que não tem representação no Brasil, tem feito comunicados que não têm sido respondidos, e inclusive o Telegram ele não respeita uma determinação que foi feita pelo próprio STF para retirar do ar publicações de Jair Bolsonaro com informações falsas sobre as urnas eletrônicas, uma determinação do STF que já foi feita inclusive há 6 meses. Então a gente precisa determinar também que o Brasil não é uma terra sem lei, Nicole. É preciso coibir esse tipo de ação, até porque pode interferir gravemente nas eleições de 2022, com interferências como as que já vimos em 2018. De fato, né, o TSE desde 2018 aprendeu a lição, né, e verificou que redes oficializadas no Brasil, né, e dominadas pela Meta, antiga empresa Facebook, e as redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, ou aplicativos, né, eles foram os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas. Isso fez com que, primeiro, nos Estados Unidos, por conta da eleição do Trump, fossem criadas algumas regulações e responsabilizações do Facebook, da Meta hoje, em relação à difusão de notícias falsas. E no Brasil se tentou fazer algo muito próximo, quando o TSE, enfim, exigiu dessas empresas, né, certas limitações na quantidade de informações disseminadas e um controle maior a fim de observar o que é fake e o que é fato, né, distinguindo a mentira da verdade. Agora, o Telegram não tem representação no Brasil, não há um canal de comunicação oficial entre governo e essa instituição que é russa, e interessa, sim, aos russos manter, né, com essa rede uma certa neutralidade e distanciamento de qualquer governo que esteja próximo, inclusive, da aliança com os Estados Unidos, que é o caso do governo Bolsonaro. Isso se deve por fatores não exatamente em relação à eleição brasileira, mas, sobretudo, pelas tensões entre Rússia e Estados Unidos em função da Ucrânia hoje. Então, não interessa ao governo russo impor a uma empresa privada russa, né, qualquer possibilidade de comunicação com o governo que é autoritário, fascista, e da mesma forma que essa rede, a Telegram, hoje beneficia o Bolsonaro, pode ser que ela seja utilizada contra os bolsonaristas em algum momento, né? Então, esse é um pouco do contexto da Telegram. Porém, hoje, no cenário de eleição 2022, hoje ela claramente beneficia mais os bolsonaristas, porque o Telegram acabou sendo aliás, acabou substituindo o WhatsApp no papel de difusão de notícias falsas. E hoje os bolsonaristas se organizam através dessas redes. Só que isso traz alguns poréns.
o Telegram não é tão popular quanto o WhatsApp, isso reduz a possibilidade de expansão das bolhas em termos de difusão dessas notícias falsas, e o Telegram, por não ser tão popular, talvez ele não tenha a mesma eficácia que o WhatsApp teve nas eleições de 2018. Agora, óbvio, isso, sob hipótese nenhuma, tira os méritos do TSE de questionar e enviar mensagens ao Telegram solicitando maiores controles sobre a difusão dessas mesmas notícias falsas, né? Então, o TSE, obviamente, está muito mais preocupado com o bem-estar da democracia e o funcionamento das instituições democráticas, né? Enquanto que Bolsonaro tenta burlar exatamente as determinações do TSE em relação à difusão dessas notícias falsas usando essa plataforma. E mesmo que o Telegram passe por algum controle ou alguma supervisão do TSE, é bom que se diga que os bolsonaristas buscarão outros aplicativos que permitam a difusão dessas notícias ignorantes e falsas. Teve também outro discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa abertura do ano legislativo, Nicola, em que ele disse o seguinte num trecho: quero ressaltar que, independentemente da conjuntura futura, o que o Brasil conseguiu aqui é definitivo, e como o poder mais transparente e democrático da República, não permitiremos retrocessos discricionários e, quiçá, imperiais. E nós sabemos aí que diversas candidaturas, como a do ex-presidente Lula, que é o favorito hoje nas pesquisas, pretendem fazer modificações severas em relação à legislação que a gente tem e ao que o Congresso Nacional votou recentemente, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei do teto. E Arthur Lira é alguém que tem um poder, né? Talvez até maior do que os seus antecessores, por conta, inclusive, entre outras coisas, do chamado orçamento secreto, das emendas de relator. Você vê o risco de uma possibilidade de termos aí, no ano que vem, caso Arthur Lira se reeleja como presidente da Câmara, um Eduardo Cunha 2.0? Isso mostra também a importância das eleições parlamentares, Nicoli? Sem dúvida, né? Isso explica por que as federações elas vão ter um papel muito importante no próximo ano da eleição, né? As federações elas devem ser montadas com os partidos 6 meses antes das eleições. Aliás, o STF vai dar uma cartada final a respeito de qual é o tempo máximo, né, para que os partidos se organizem, talvez 6 meses antes das eleições, e depois disso terão que ficar juntos mais 4 anos. Isso obriga que os partidos que se aliem, eles tenham uma plataforma de governo ou de ideias políticas muito próximas. Isso faz com que o Lula hoje busque uma série de articulações, inclusive com membros do Centrão, mas não o Centrão do baixo clero, né, que é o grosso de apoio ao Bolsonaro, mas ao Centrão um pouco mais esclarecido, o que não significa dizer que não são de direita e nem conservadores, mas um exemplo disso é o Renan Calheiros, o próprio Kassab do PSD, né, que tem uma grande quantidade de deputados. Enfim, então o que o Lula tenta consolidar é uma maioria no Congresso na próxima eleição, tanto no Senado quanto na Câmara, exatamente para reduzir o papel do Arthur Lira, né, e o seu poder, e talvez ele sequer consiga ser reeleito. Então, e também a gente tem que parar para pensar que dificilmente Lula acabará com essas reformas feitas nos últimos anos de uma forma autoritária, a não ser pela via democrática, ou seja, com a aprovação de uma maioria no Congresso. E é por isso que é importante o PT e a sua federação, junto com o PSB, junto talvez com o PSOL, PCdoB, enfim, forme uma maioria ampla com o objetivo, né, de procurar uma reforma ou novas reformas políticas de maneira democrática e jamais autoritária. Agora, o que nós vimos no Brasil desde o impeachment da Dilma foi um Congresso cuja maioria era de direita conservadora, formada pelo Centrão, e as reformas foram feitas em função do interesse de uma minoria, grandes proprietários de terra, grandes industriais, investidores, e essas decisões não beneficiavam a maioria da população, né? Então, o aprendizado que nós tivemos desde o impeachment da Dilma, e acho que isso ficou mais claro, é que as políticas e as coalizões elas não são bem-vindas à medida que qualquer partido se alia ao governo. Isso aconteceu com os governos petistas e depois pode haver traições
né? Por isso que as federações são mais importantes que as coalizões. Apesar de ter sido feito nesses últimos governos de direita, as coalizões elas trazem talvez um benefício maior à democracia, né? Já que as alianças elas não podem ser desfeitas ao calor da hora. Elas devem ser mantidas até as próximas eleições, pelo menos presidenciais. Bom, o resultado dessa história toda é que o bolsonarismo e os partidos de direita e mais conservadores, eles começam a perder, ou poderão começar a perder mais espaço, uma vez que o eleitor terá que identificar não só o seu voto ao executivo, né, mas esse voto identificado ele precisa ser semelhante ao do Congresso, aos demais poderes, a fim de que o voto tenha validade, né, ou seja, só faz sentido votar, por exemplo, num partido de esquerda se eu votar em congressistas de esquerda, né? E enquanto que a política de alianças e coalizões, perdão, ela trazia certas confusões, né? De repente a gente via, enfim, segmentos conservadores, evangélicos, apoiados, enfim, partidos que não têm essa tradição mais conservadora, um PDT, mesmo um PT, um PSB, enfim. Então, me parece que essas eleições elas tendem, de alguma forma, a dar o início, né, uma neutralização da extrema-direita brasileira, né, de um conservadorismo que não representa os interesses genuínos da população, né, que é o direito à educação, direito à alimentação, e as pesquisas eleitorais têm mostrado isso, né? Ou seja, o Lula disparadamente, praticamente no segundo turno, ou provavelmente vencendo no primeiro, enquanto que, enfim, membros do executivo, que querem chegar ao executivo, como Sérgio Moro ou mesmo o Bolsonaro, estão muito atrás do Lula, né? Agora, a questão é que essas pesquisas em relação à presidência também têm um reflexo sobre a escolha do Congresso, porque sem maioria nenhum governo conseguirá ter capacidade, né, de alavancar leis, né? Então, eu acho que já está muito mais do que claro para a população brasileira os malefícios do Centrão. Ele vai continuar existindo, sem dúvida nenhuma, porque ele é um reflexo do poder local, do mandonismo, né, do patrimonialismo brasileiro. No entanto, ele pode sim se tornar deslocado à medida que as federações tenham pautas comuns e consigam sensibilizar a população, sobretudo usando hoje a internet, sobre a necessidade de reformas políticas que beneficiem de fato o povo. Nicoli, queria agradecer a sua participação, sua análise aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Bom final de semana. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.